Primeiro, capítulo 27, o número do povo e as turmas de serviço para cada mês. Aqui já é uma questão que trata praticamente da segurança nacional. Primeiramente vai ser tratado a segurança de Judá, no caso onde estava Davi. E depois vai haver uma distribuição falando a respeito de todas as tribos de Israel. Mas o início começa justamente ali com as turmas que eram trocadas dentro do reino, particularmente em Judá. Verso 1 diz: estes são os filhos de Israel segundo o seu número, e o chefe dos pais, e os capitães dos milhares e das centenas, com os seus oficiais que serviam ao rei em todos os negócios das turmas, entrando e saindo de mês em mês, em todos os meses do ano, cada turma de 24 mil. Vamos entender. Isso aqui está falando de uma troca de turno. Quando você trabalhar, você vai perceber que nós temos 12 turnos, ou 12 turmas. Essas 12 turmas equivaliam a cada mês do ano. São 12 meses, 12 turmas. Só que as 12, elas têm grupos de 24 mil. Então vai ser 12 vezes 24 mil, que vai dar 288 mil homens. Essas turmas se revezavam para fazer a segurança do reino. Agora veja bem, é como se fosse... aqui nós temos no meio militar, isso acontece geralmente em quartel-general. De época em época, geralmente de 15 em 15 dias, ou de um mês em mês. Antigamente, na minha época, era de 15 em 15 dias. Se trocava essa guarda oficial. Então, quando trocava a guarda, um batalhão que toma conta, ou seja, o batalhão de guarda saía, aí entrava a polícia do exército. Quando saía a polícia do exército, entrava a cavalaria. Depois saía a cavalaria, voltava o batalhão de guarda. Mais ou menos dessa forma. Não é muito diferente disso aqui, não. É porque cada mês existia um líder de um grupo de 24 mil. Quando terminava aquele mês, a guarda era trocada e passava para o outro. Quando chegava no ano seguinte, repetia-se todo aquele sistema. Por isso que fala aqui no 2, ó, sobre a primeira turma do mês, né? Do primeiro mês, estava Jazobeão, filho de Jabdiel, e em sua turma havia 24 mil. E era este dos filhos de Pérez, chefe de todos os capitães dos exércitos, para o primeiro mês. E sobre a turma do segundo mês era Dodai, o Aioíta, com a sua turma, como chefe era Miclote. Também em sua turma havia 24 mil. O terceiro capitão do exército, do terceiro mês, no caso, era Benaia, filho de Joiada, oficial mor e chefe. Também em sua turma havia 24 mil. Era este Benaia um varão entre os 30, e sobre os 30, e sobre a sua turma estava Amizabade, seu filho. É aquela questão, esses homens aqui são famosos, Benaia, Jazobeão, são aqueles que nós lemos lá na relação dos valentes de Davi. E você entende que eles lideravam turmas, mas tinham outro abaixo deles, que na verdade era o comandante do grupamento da guarda durante aquele mês. Até porque, na verdade, o Jazobeão, o Benaia, eles também tinham outras atribuições referentes ao cargo principal, que era aquela tropa de elite que nós chamamos de 37 valentes de Davi. Então o próximo está no versículo 7. O quarto para o quarto mês, Azael, irmão de Joabe, e depois dele Sebadia, seu filho. Também em sua turma havia 24 mil. O quinto para o quinto mês, o maioral Samute, o Israelita, também em sua turma havia 24 mil. O sexto para o sexto mês, Ira, filho de Iques, o Tecoíta, também em sua turma havia 24 mil. O sétimo para o sétimo mês, Heles, o Pelonita, dos filhos de Efraim, também em sua turma havia 24 mil. 11. O oitavo para o oitavo mês, Sibecai, o Uzatita, dos Zeraitas, também em sua turma havia 24 mil. O nono para o nono mês é Abiezer, o Anatotita, dos Benjamitas, também em sua turma havia 24 mil. O décimo para o décimo mês, Maarai, o Netofatita, dos Zeraitas, também em sua turma havia 24 mil. Um décimo para um décimo mês, Benaia, o Piratonita.
Dos filhos de Efraim, também em sua turma havia 24.000. E o duodécimo, que é o 12º, para o duodécimo mês, Heldai, o netofatita de Otniel, também em sua turma havia 24.000. Então vamos lá, essa narrativa, até o verso 15, diz respeito à guarda do reino. Agora, a partir do 16, vai falar de uma distribuição das turmas sobre todo Israel. Vejamos. Porém, sobre as tribos de Israel eram estes. Sobre os Rubenitas era chefe Eliezer, filho de Zicri. Sobre os Simeonitas, Cefatias, filho de Maaca. E aí vai sucessivamente. Sobre os levitas, Rassabias, filho de Quemuel. Sobre os aronitas, Zadok. Sobre Judá, Eliú, dos irmãos de Davi. Sobre Sacá, Onri, filho de Micael. Sobre Zebulon e Ismaías, filho de Obadias. Sobre Naftali, Jerimote, filho de Azriel. Sobre os filhos de Efraim, Oséias, filho de Azarias. Sobre a meia tribo de Manassés, Joel, filho de Pedaías. Sobre a outra meia tribo de Manassés, em Gibeleade, Ido, filho de Zacarias. Sobre Benjamim, Jaaziel, filho de Abner. Sobre Dan, Azarel, filho de Jeroão. Estes eram os capitães das tribos de Israel. Não tomou, porém, Davi o número dos 20 anos para baixo, porquanto o Senhor tinha dito que havia de multiplicar a Israel como as estrelas do céu. Aí a questão é o seguinte. Veja que o capítulo ele traça a segurança, a troca dos turnos do reino. Depois ele fala das tribos, que aí no caso eram as tribos de Israel. E já no 23 e 24, fala daquele censo que o Davi estava fazendo e que na verdade ele começou a tomar a contagem de todos. Mas o Joabe ele interferiu naquele momento da ocasião que houve a praga, aqui no 24. Joabe, filho de Zeruia, tinha começado a numerá-los, porém não acabou. Então aquela contagem dos que tinham de 20 anos para baixo não foi feita. Eles pararam ali, porque viera, por isso, grande ira sobre Israel, que é aquela ocasião da praga. Pelo que o número se não pôs na conta das crônicas do rei Davi. Porque quando Davi mandou numerar todo o povo, o Joabe falou que aquilo ia dar problema, e realmente deu. Então ele não chegou, o Joabe, a fazer a contagem dos que tinham de 20 anos para baixo. Aqui já tem uma questão embutida. Você que já está craque em crônicas, você percebe. Essa atitude de Joabe, a princípio, foi justamente uma forma de que a praga não atingisse a nova geração que automaticamente estaria entrando dentro do reinado de Salomão e deveria ser um reino de paz, um reino pacífico e sem nenhuma medida arbitrária. Foi o que acontece aqui. O Joabe ele foi inspirado, nós entendemos assim, e é o que o cronista quer passar, mostrando que Joabe teve sabedoria para evitar a contagem desses que tinham de 20 anos e para baixo. Verso 25. E sobre os tesouros do rei estava Asmavete, filho de Adiel. E sobre os tesouros da terra e das cidades e das aldeias e das torres, Jonatas, filho de Uzias. E sobre os que faziam a obra do campo na lavoura da terra, Esri, filho de Quelube. E sobre as vinhas Simei, o Ramatita. Porém, sobre os que das vides entravam nos tesouros do vinho, Zabde, o Sifimita. Sabe o que é isso aqui? Isso aqui é uma espécie de ministério da fazenda. Porque quando você saiu da questão da segurança pública, vamos colocar assim, contextualizando, você parte para a administração dos bens, dos tesouros, as arrecadações do reino de Davi. Aí diz aqui no versículo 28, e sobre os olivais e figueiras bravas que havia nas campinas, Baal-Hanã, o Gederita. Porém, Joás, sobre os tesouros do azeite. O que é o tesouro do azeite? É o dinheiro que entrava da produtividade do azeite. E sobre os grados que passiam em Saron, Citrai, o Saronita. Porém, sobre os gados dos vales, Safate, filho de de Adlai. E sobre os camelos, Obil, o Ismaelita. E sobre as jumentas, Gedias, o Meronotita. E sobre o gado miúdo, Jaziz, o Agarita. Todos estes eram maiorais da fazenda que tinha o rei Davi. Como eu falei, a fazenda é como se fosse o ministério da fazenda. A distribuição para dar conta da produção, já percebeu? Dos animais, das uvas,
das oliveiras. Então ali existia todo um sistema fechado, gado miúdo, gado graúdo, camelo, jumento, tudo ali era controlado, passado debaixo da vara, e isso era controlado por esses homens que davam satisfação a Davi. 32. Jonatas, tio de Davi, era do conselho, isso é conselheiro, homem sábio e também escriba. Escriba é aquele que fazia transliteração, ou melhor, fazia cópia de escrituras velhas, antigas. E Jeiel, filho de Acmone, estava com os filhos do rei, quer dizer, no conselho. E Aitofel era do conselho do rei. E Husai, o arquita, amigo do rei. Então vejamos, esses dois aqui são aqueles importantes na história dramática de Absalão, né? O Aitofel, que passou por lado de Absalão na conspiração, e o Husai, que era amigo do rei e ficou ao lado de Davi. 34. E depois de Aitofel, Joiada, filho de Benaia, e Abiatar. Porém, Joabe era chefe do exército do rei, quer dizer, ele era o general do exército, era Joabe que comandava todo o povo que estava à disposição para a peleja, para a guerra. E esses daqui constituíam o quê? O Estado Maior de Davi. Como nós estamos chegando ao final, é um período transitório, porque eles sairiam e dariam lugar ao novo sistema que seria implantado pelo rei Salomão, que assumiria logo após a morte de Davi. E na verdade ele foi ungido antes mesmo da morte do rei Davi, seu pai. Este foi 1 Crônicas, capítulo 27.